Olá, bem-vindo a mais um Papo Jurídico Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo um convidado incrível. Ele é advogado, especialista no direito médico da saúde. Com vocês, Dr. Luan de Sá. Ó, Dr. Luan, obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho. A gente conseguiu aí um horário nessa loucura do Rio de Janeiro, né, no trânsito. Obrigado mesmo. Eu sempre peço, doutor, para todo mundo que vem aqui contar um pouco sobre a sua história. Eu tenho muitas dúvidas sobre o seu trabalho, sobre a área de direito que você escolheu, as questões com os planos de saúde, com as operadoras, né? Mas antes disso, eu queria pedir para você contar um pouco da sua história. Então, doutor, eu sei que você não é do Rio de Janeiro, né? Então, Isso. como você veio parar nessa área do direito? Por que você escolheu o direito? Por que você escolheu o direito na área da medicina? E como você veio também trabalhar aqui no Rio de Janeiro? Então, Rafael, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade aqui, você ter aberto o espaço para a gente poder contar um pouco da nossa história, contar um pouco do nosso trabalho. E, cara, eu escolhi o direito por muita influência da minha família. O meu pai é formado em direito, o meu avô era formado em direito. Familiar, que legal. O meu tio é formado em direito, meus legal. tios eram formados em direito. Então, assim, a gente já vem de uma família que todo mundo tem o direito no sangue. Que legal. Então, quando era moleque, estava no pré-vestibular, que a gente chama, eu ficava na dúvida entre fazer educação física e fazer direito, e aí, obviamente, o sangue falou mais forte e escolhi o direito. Que legal. Então, eu me formei em 2014. Que não foi aqui no Rio, né? Não, foi em Natal, no Rio Grande do Natal. Norte, exatamente. Só que como a gente tem Terra muito muito cliente... bonita. Ah, então, sou suspeito para falar, né? Muito, A terra de fui vocês muito. é muito bonita também, mas, pô, a gente também não fica... Já fui muito. Né? Muito bonito. Então, enfim, alguns clientes aqui no Rio de Janeiro estavam precisando vir muito aqui para o Rio, quase toda semana. Então, cara, eu decidi que chegou a hora, vir para o Rio de Janeiro e acredite se quiser, eu vim de carro do Rio de Janeiro, ou de Natal Pra aqui cá. para o Rio de Janeiro. Tinha uma demanda para advogar aqui no Rio de Janeiro? Tem demanda, tem muita demanda Não, aqui. você estava lá em Natal e já atuava Uhum. lá e recebeu uma demanda para vir para cá? Isso, exatamente. Recebi Caramba. uma demanda para vir para cá. Caramba. E aí a gente veio aqui pro Rio, tô adorando morar aqui no Rio, vai fazer quase um ano que eu tô aqui. Enfim, a gente já está estabelecido, tô gostando bastante das pessoas que eu tô conhecendo, você inclusive é uma delas, né? Obrigado. Mas é isso. Que legal. E me diz uma coisa, doutor, agora eu quero saber um pouco sobre a escolha da sua área, porque o direito ele é muito amplo, Sim. né? Então existem diversos segmentos, diversas ramificações. O porquê da escolha dessa área? Então, essa área específica, ela é pouco conhecida. Inclusive, algumas pessoas elas confundem com direito previdenciário, Sim. né? Porque envolve, inevitavelmente, alguma... Tem relação com saúde também. Então, Sim. por exemplo, você pega um previdencialista, ele vai falar, poxa, tem o auxílio-doença, e o auxílio-doença, inevitavelmente, eu vou ter uma doença incapacitante, portanto, para preencher o requisito do INSS e o Sim. benefício é concedido. A gente está falando de uma previdência. De INSS previdência. Nada mais é do que uma previdência. Exatamente. O direito médico e da saúde, na verdade, ele tem outra vertente e, apesar de ser muito específico, ele é muito complexo e consegue se ramificar de uma forma incrível. Porque, como o próprio nome já diz, é direito médico, portanto, a gente faz defesas de médicos, de clínicas, faz assessoria jurídica especializada para clínicas e hospitais, defende médicos no âmbito do erro médico, ou então nas questões tributárias, enfim. Mas também tem o da saúde. Sim. A questão de saúde a gente consegue ramificar basicamente em duas aqui, para a gente também não se alongar tanto. Mas a gente tem a questão do plano de saúde. Sim. E tem a questão do SUS. Sim. Entende? Então, assim, muitas pessoas precisam de medicamento de alto custo, ou, por exemplo, têm negativas indevidas do plano de saúde, ou ainda precisam fazer a revisão do contrato de plano de saúde, que eu não sei como é que está o seu, mas eu estou sabendo que está todo mundo aumentando de uma forma exorbitante. A cada 2 anos, eu acho, vem um reajuste que a gente fica desesperado. Exatamente. Meros mortais ficamos desesperados. Exatamente. E assim, é uma prática relativamente comum do plano de saúde. Por quê? Sim. O que acontece? Para o plano de saúde, e obviamente aqui a gente fala com o que vê na prática. Enquanto nós somos jovens, é muito, muito cômodo manter um valor mais módico do plano de saúde. Sim. Mas enquanto a gente vai envelhecendo, a gente vai precisando mais do plano de saúde. É justamente quando a gente mais precisa que a negativa vem. Nossa.
Então, como você pode ver, o direito médico e da saúde, ele consegue se ramificar em vários aspectos, que muita gente não sabe que existem advogados especialistas em direito médico e da saúde. Sim. E normalmente, quando me faz essa pergunta, eu sempre retorno com outra. Se você tiver com uma dor de cabeça, um médico ele pode te passar uma dipirona, um médico generalista. Mas se essa dor de cabeça ela for em razão de algum tumor, de alguma doença mais grave, você vai querer um generalista ou você vai querer um neurocirurgião? Um especialista, com Um certeza. especialista. Então é isso. É importante que as pessoas saibam que existe esse tipo de especialidade e do que ela trata. Porque, como eu falei anteriormente, pode ser confundido inclusive com direito previdenciário, Sim. por exemplo. Sim. É porque existe até algumas questões até burocráticas que as operadoras elas transferem pro segurado, vou dizer assim, né, para a pessoa que contratou o plano. E aí acaba amarrando todo um contexto. Eu já tive colegas que realmente precisaram acionar porque não estavam conseguindo um tratamento adequado. Eu quero entrar nesse detalhe, mas eu queria... Você me deu um exemplo que eu achei bem interessante. Então, são duas frentes de trabalho que você atua. Uma é focada em hospitais e médicos, que também precisam de uma assessoria jurídica em N questões do dia a dia que eles podem vir a enfrentar. Perfeito. Né? Como cirurgias, como... questões hospitalares que podem receber de pacientes alguma, vou dizer assim, coisas processuais relacionadas a isso, e aí você também atua nesse tipo de defesa, Também. investigando e trabalhando nesse tipo de defesa. Existe um estudo, Rafael, eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas a gente sabe que GO, que é uma especialidade médica, e cirurgia plástica são as especialidades mais processadas por erro médico. Então, por exemplo, a gente consegue fazer defesas, não só de médicos, tá? Mas de dentistas também, cirurgiões dentistas, eles passam muito por esse tipo de situação. Porque hoje em dia também eles atuam em bastante frente, né? Exatamente. E aí, poxa, todo mundo começa a confundir o que é um tratamento estético, o que é um procedimento estético, do que é efetivamente um tratamento, porque, apesar de não parecer, existe diferença. Sim. Porque um tratamento estético, o profissional, ele vai ter a obrigação de resultado. Então veja como é uma situação complexa. O que é resultado para você? O que é o belo para você? O que é belo para você pode não ser para mim. Então o médico, o dentista, ou o profissional da saúde no geral, quando está fazendo um procedimento estético embelezador, ele vai ter responsabilidade pelo resultado. Só que se for, por exemplo, um tratamento, a responsabilidade já não é mais pelo resultado. Entendi. Então, eu vou te fica dar muito vago também o resultado, né? Isso, exatamente. Aí a pessoa pode achar que não chegou no resultado, mas talvez aquilo era o que ele conseguiu chegar. O mais próximo do que ele conseguiu chegar do resultado. Isso. Até garantindo a saúde. Exato. Era isso que eu ia falar. Cada organismo, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente àquele tipo de estímulo. Então, se você parar para pensar, eu vou te dar o mesmo procedimento. Imagina que existe uma mulher que está querendo colocar uma prótese de silicone. Eu te pergunto, essa prótese de silicone, ela vai ser um tratamento estético ou vai ser um tratamento reparador? Acho que depende, né? Depende. Por quê? Imagina que é uma mulher saudável, mas que ela está querendo colocar um silicone porque ela quer justamente se embelezar. Sim. Tudo bem. É um tratamento estético, obrigação de resultado. Mas imagina que agora que é uma mulher que passou por um câncer de mama. Passou por um câncer, pois precisou arrancar a mama, Sim. fazer o procedimento de extração e colocou a prótese de silicone. Nessa hipótese, a gente não pode considerar como um tratamento meramente embelezador. Sim. Entende? E aí ele vai fazer o que ele consegue fazer, né? Diante do que o câncer causou também. Perfeito. Né? Exato. Caramba, é importante a área da saúde ter esse apoio jurídico, de verdade, assim. Existirem profissionais que apoiem a área da saúde nesse ponto também, não só para o paciente, mas também como profissional. Isso. Como a gente entrou nesse ponto, para você ter ideia, Rafael, é uma situação tão importante, tão complexa e com tantos detalhes que, eventualmente, vários clientes médicos, eu converso antes e falo, como é que você preenche o prontuário? Porque até a forma como ele preenche o prontuário pode, no futuro, a depender do que tenha ou do que não tenha, prejudicá-lo. Então, assim, óbvio que a gente não vai querer ensinar médico a preencher prontuário, pelo amor de Deus, mas a gente sempre está esclarecendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, porque médico tem muita
tem Sim. muita dúvida, como, por exemplo, o termo de consentimento livre e esclarecido do paciente. Então, cada profissional ele tem uma gama de documentação específica para aquela área de atuação. Então, a gente atua dessa forma. Perfeito, olha, legal, legal. Eu não sabia que atuava nessa área também e fico contente de saber que a área da saúde, os profissionais têm esse apoio jurídico também, se precisarem. Isso, né? com Tem esse certeza. apoio jurídico. E aí eu queria agora entrar no aspecto do paciente, né? No aspecto, principalmente do aspecto que é algo que a gente vê muito, escuta em rede social, vê matéria. Outro dia mesmo, tem 3 semanas, eu acho, saiu no jornal sobre medicamentos do SUS que não estavam sendo entregues aqui no Rio de Janeiro e tal. Então, entrando no aspecto das negativas e da falta de tratamento, seja o SUS ou o plano particular, não conseguem atender, né? Eu queria te perguntar, dentro do que você já tem vivido nesses anos atuando, o que você percebe que mais acontece e o porquê que isso acontece ainda? Então, vamos lá. São duas frentes completamente distintas, né? Sim. A gente tem a negativa do SUS Perfeito. e temos a negativa do plano de saúde. Do particular. Isso. Vamos começar pela do SUS. E aqui eu vou te contar uma história da minha primeira cliente no âmbito do direito médico e da saúde, que foi nada mais nada menos do que minha irmã. A minha irmã ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2. A diabetes dela é bastante complicada de fazer É uma doença crônica, né? Isso. É bastante complicado de fazer a regulação. Então, a gente também, lá em Natal, minha mãe também não tinha tanta condição de ficar adquirindo de forma particular as insulinas. Eis que chegou a situação na minha mesa. A minha primeira cliente, no caso, foi minha mãe, para ajudar a minha irmã, e falou: meu filho, agora a gente está com uma situação onde sua irmã está precisando de insulina e a gente não tem, o Estado não está fornecendo efetivamente a insulina para ela. Então, nesse contexto, a gente precisou estudar e aí a gente começou a se aprofundar no ramo do direito médico da saúde, por isso que eu estou te falando. Isso aconteceu há um tempo. Então, nesse caso, o que acontece? Sempre quando a gente chega algum cliente que tem direito a uma medicação de alto custo ou que é fornecida pelo SUS, a gente sempre tem que perguntar primeiro se ele já fez o requerimento. Porque às vezes ele nem sabe que tem direito. Entende? Nem sabe a burocracia que ele precisa fazer para poder ter aquele direito, Isso, né? exatamente. Só que o que acontece? Muita gente hoje precisa do SUS e a gente tem uma situação de desabastecimento geral. Sim. Entende? Tem uma tese alemã que fala do mínimo existencial. Então, quando a gente vai defender, óbvio que é muito mais doutrinário, Sim. entende? Mas o Estado, ele tem sempre uma divergência doutrinária, na verdade, que são teses que elas conflitam, que é o mínimo existencial e a reserva do possível, entende? Então, dentro desse aspecto, é que a gente tenta efetivamente, e óbvio, como a gente está falando de medicação que é fornecida pelo SUS, a gente tem que usar a Constituição, direito à saúde, e a gente efetivamente consegue que a medicação seja fornecida para aquele paciente ou cliente. Porque, teoricamente, todo brasileiro tem direito à saúde. Teoricamente, não. Todo brasileiro tem direito à saúde. Exatamente. Independente de qual seja a questão que ele tenha. Isso. E aí, esse é o grande ponto que eu quero entrar no detalhe, porque alguns tratamentos, algumas medicações, o Estado não consegue, seja por valores, ou seja por disponibilidade, ou até acesso. Às vezes são coisas que não estão disponíveis no país e tem que vir lá de fora, né? Não é feito aqui no país. A gente, assim, para você ver o nível de complexidade, a gente não precisa nem ir tão longe. Aqui a gente está falando de medicação, a gente está falando, né, no caso aqui da insulina, mas pensa numa internação, num procedimento cirúrgico, um leito de UTI. Sim. A gente sabe que todos os estados da federação têm uma limitação de leito de UTI. Sim. Então, basicamente, veja como é complicado. É como se fosse o Titanic com os barcos. Isso. Os botes do Titanic. Não tem bote para todo mundo. Exatamente. Então, meio que quando o juiz ele defere uma liminar, por exemplo, para determinar que o Estado ele disponibilize um leito de UTI para um paciente,
a gente já sabe o que é que vem do outro lado. Tá, tudo bem, eu vou disponibilizar o leito de UTI para esse paciente. Qual desses outros vai sair? Nossa. Você entende? É nesse nível, né? Óbvio que a gente tem questão de convênio com hospitais particulares para tentar amenizar a situação. Sim. Mas a gente sabe que a situação da saúde no Brasil é periclitante. Sim. Porque quando o Estado não tem o leito, ele é obrigado a colocar o paciente no particular, seria isso? Então, o que é que a gente faz nas ações? A gente pede para que efetivamente seja custeado o leito, mas também existe a possibilidade da gente pedir, por exemplo, que seja custeado na rede privada com bloqueio do Estado, de ativos financeiros do Estado. Essa é só uma das formas pelas quais a gente tem de fazer cumprir a decisão do juiz. Entendi. Nossa, é importante que o povo, o cidadão, ele tenha acesso a essa informação. Eu acho que... E eu quero entrar no detalhe. Antes da gente sair do SUS, eu quero ir para o particular, mas depois eu vou querer perguntar sobre as negativas e as possibilidades. Mas agora, trazendo essa situação para o plano de saúde, né? Tá. Que é um produto particular, onde não que o SUS, por exemplo, a pessoa não contribui, porque a gente contribui para ele também. Mas o particular, a gente todo mês, a gente vê o dinheiro sair do nosso bolso, a gente tira da nossa conta diretamente e coloca, contrata um serviço, né? Seja um seguro, seja um serviço. E quando precisa, esse serviço não é realizado, né? E isso eu acho que assombra pessoas, isso faz com que as pessoas tenham medo de morrer, né? Porque ela acha que está tudo bem, que vai ser atendida, vai ter o tratamento e no final acaba não conseguindo. Como é que uma pessoa... O que acontece em relação ao plano de saúde? Por que existem essas negativas? E principalmente de coisas mais complexas, que eu percebi que são coisas complexas que acabam tendo a negativa. E como a pessoa pode agir nesse caso? Então, sobre plano de saúde, a gente tem das mais variadas negativas abusivas, né? Eu digo abusivas com tranquilidade porque elas são reconhecidamente abusivas pelo próprio Poder Judiciário. Sim. Então, e as negativas elas vão variar. Eu posso dar exemplos aqui, como por exemplo, veja se você já ouviu isso em algum lugar na sua vida. Não preencheu a carência. Sim. Não cumpriu o período de carência. Sim. Não está no rol da ANS. Sim. Já ouvi todas. É isso. Então, o plano de saúde, via de regra, ele pode fazer um cálculo matemático. E aqui, óbvio, eu não estou falando que fazem, mas veja só, se uma sessão de quimioterapia, Rafael, ela custa R$10.000, uma sessão de quimioterapia. Um exemplo. Sim. O paciente ele vai precisar fazer algumas sessões de quimioterapia. Sim, tá? Normalmente são algumas. E aí o juiz, a gente entra com a ação, o juiz ele fala o seguinte, plano de saúde, cumpra a minha decisão e autorize e custeie a quimioterapia do paciente, sob pena de multa de R$5.000. Eu te pergunto, matematicamente, e aqui eu não estou falando quem faz ou quem não faz, Sim. eu estou fazendo um raciocínio lógico. Ora, se a minha sessão de quimioterapia vai custar 10 e a multa pelo descumprimento da decisão vai custar 5, o que é que sai mais barato para mim? Se for a multa uma vez só, sai mais barato a multa. Então. A não ser que ela tenha tempo, né? Quanto mais demora, maior fique. Exatamente. A gente, óbvio, faz o pedido de multa sucessiva, diária, tá? Só que, via de regra, não é concedida ao ponto de impor ao plano de saúde um ônus necessário para o cumprimento daquela decisão. Entende? Entendi. Então, a gente tem que ficar lutando no processo e a gente faz isso com muito amor, na verdade, porque com o direito médico da saúde, principalmente voltado à questão de fornecimento de medicação, de tratamento, de internação, eu consigo ver o direito sendo concretizado. Sim. Então, você me perguntou das negativas. Essas negativas elas vão acontecer pelas mais variadas formas. Então, por exemplo, o plano de saúde tem mania de falar não preencheu, não cumpriu o período de carência. Sim. Só que eu estou falando de um tratamento urgente. Tem um contrato ali. Isso, e ele vai falar, Rafael, você não preencheu o seu período de carência, sabe por quê? Porque está no contrato aqui que para você poder fazer uma quimioterapia, vamos pegar o exemplo da quimioterapia aqui, só para... 6 meses, por exemplo. Seriam 180 dias.
Tá? Só que o teu médico falou o seguinte, Rafael, você precisa fazer essa quimioterapia agora, é urgente. Sim. Então a gente O médico vai ter... falou e lógico, prescreveu. claro, Prescreveu, isso. falou que é urgente. Perfeito. Então perceba que aqui a gente vai ter uma divergência de informações, Sim. De interesses principalmente. Primeiro, o médico está falando que você precisa fazer um tratamento e que esse tratamento é urgente. Segundo, o plano de saúde está falando que você só pode fazer esse tratamento a partir de 180 dias. Então você tem que falar para o médico assim, olha, espera 180 dias com a sua urgência, porque aí daqui a pouco eu vou ter o período de carência que o plano pediu e eu faço o meu tratamento. Você não pode falar isso com o seu tumor, que está crescendo. Exatamente. Exatamente. E aí você vai vendo a sua vida escorrendo pelas suas mãos sem você poder fazer nada. Caramba. E é esse o tipo de sentimento que eu vejo que os pacientes, que são meus clientes, chegam até o escritório. Sim. Então, o que acontece? Só para título de informação mesmo, quando a própria lei 9656, que trata sobre os planos de saúde, fala o seguinte, olha, se o tratamento for urgente, prazo de carência é 24 horas. 24 horas. Já tem súmula do STJ, a gente já está muito bem amparado quanto a isso. Mas os planos de saúde, eles seguem. E tem órgão regulador também. Isso, exatamente. Tem a questão da ANS. Só que o que acontece? Quando a gente está falando de plano de saúde, você imagina, Rafael, a cada 10 pessoas, quantas você acha que sabe o direito dela? Que sabem. Que sabe. Eu posso chutar aí próximo de 0. Vamos chutar duas, então? Vamos chutar Vamos. duas, só para a gente poder, para facilitar minhas contas, porque eu sou do direito, não sei fazer conta direito. Mas vamos chutar duas que saibam. Dessas duas, quantas vão atrás de um advogado? Você entende o que eu estou falando? Sim. E óbvio Fora que... o acesso, né? Dependendo da situação da pessoa, dependendo de tudo, existe a dificuldade de acesso também. A dificuldade financeira de procurar um advogado particular. Existem N questões. Isso, exatamente. Então perceba que, eventualmente, pode ser vantajoso para o plano de saúde negar um tratamento para você que ele sabe que você tem direito, porque dessas pessoas todas que têm direito, apenas algumas sabe que tem efetivamente o direito e apenas uma pequena parcela daquelas pessoas vão atrás. Então você pega um universo daqui do Brasil, eu acabei de voltar de um congresso de São Paulo que a gente estava tratando sobre esse tipo de discussão. São atualmente 52 milhões de usuários de plano de saúde. Caramba. É muita gente. É muita gente, Rafael. É muita gente. Quando você fala isso, doutor, eu penso principalmente na saúde do SUS. Porque olha a quantidade de gente que usa o particular. Porque não confia ou não consegue, né, ter a garantia da saúde do SUS. Isso. E assim, a gente não sabe para onde vai. Porque, pelo menos ao que aparenta, para onde a gente olha, a gente tem um empecilho. Sim. Seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde. Sim. Mas existe uma notícia boa para os usuários de plano de saúde, que é justamente profissionais habilitados, capacitados, especializados, que sabem efetivamente onde pode reverter um tipo negativo. Eu nunca falo para o meu cliente, olha, eu vou reverter, mas eu posso dizer para o meu cliente que eu vou fazer o máximo possível para reverter aquela negativa. Vai lutar do lado dele. Porque o que é que eu quero para o meu cliente, Rafael? Veja, ele chega para mim desesperado, sem força. Muitas vezes é o filho que está doente, está sofrendo com algum tipo de patologia. Às vezes o pai, a mãe, já é um senhorzinho também, senhorinha. Às vezes o pai e a mãe, Rafael, chega pra gente, assim, já sem força. Doutor, você acha que dá para conseguir? Então você imagina uma situação onde um adolescente de 16 anos, Rafael, um adolescente de 16 anos, foi diagnosticado com um tumor no testículo. Então, foi feito o exame, foi diagnosticado. Por sorte, o tumor era tratável, era operável. É um tipo de câncer bem perigoso. Só que aí, quando eles foram fazer um segundo exame, identificaram que o tumor, que o câncer, ele já tinha se espalhado para o pulmão. Nossa, metástase, né? Não necessariamente, Não. porque pode ser um novo tipo de câncer também, né? Mas porque tem algumas pessoas que têm predisposição a esse tipo de, infelizmente, né? A esse tipo de patologia.
E aí, quando ele vai precisar fazer a quimioterapia dele, o plano de saúde fala o seguinte: você não cumpriu sua carência. Você não cumpriu sua carência para um adolescente de 16 anos que está com câncer. Está tratando um e precisa tratar outro. Então, assim, é um grau de responsabilidade, Rafael, absurdo. Todas as áreas são. Sim. Todas as áreas são. Sim. Mas aqui eu estou tratando de algo muito sério. Estou tratando de saúde. Eu estou tratando de bem-estar. Então, quando o meu cliente chega, o que eu quero para ele? Cara, você já está lutando uma batalha muito complicada. Vai lá, foca na tua recuperação, foca na tua família. Se for o seu filho, poxa, fica com teu filho e deixa que eu cuide do problema para você. Porque a partir de agora é comigo. Caramba. Entende? Então, assim, é uma situação que muitas das vezes acontece do plano negar e que, infelizmente, a gente tem que efetivamente entrar em campo, seja à noite, seja no final de semana, seja no feriado, sim, porque a negativa não tem hora, não tem lugar e muito menos uma urgência, uma emergência. Sim. Também não tem hora, tem lugar. Então, tem muito cliente que me liga de madrugada, a gente entra no plantão de judiciário, liga para juiz, liga para oficial de justiça, porque o oficial de justiça ele precisa ir lá no hospital dar cumprimento. Caramba. Pegando esse gancho, doutor, eu quero inclusive entrar no aspecto liminar. Você deu um exemplo sobre uma ordem judiciária onde tem que conseguir um leito e tal. Então, quando a gente fala isso, a gente fala de liminares para que um plano atenda ou o SUS atenda, né? Como o cidadão pode buscar, seja do particular, auxílio do SUS, como ele pode buscar esse auxílio para conseguir uma liminar e qual é o tempo que normalmente isso funciona? Então, essa é a pergunta campeã, né? Qual é o tempo que o processo demora, em quanto tempo sai minha liminar, mas afinal de contas, o que é uma liminar? Eu poderia começar aqui falando sobre os requisitos e começar a falar em latim de fumus boniuris, periculum in mora, mas a gente vai tentar falar de uma forma muito simples. Primeiro ponto, não é todo processo que cabe liminar. A liminar ela tem alguns requisitos, qual seja a urgência e a probabilidade do direito. Perfeito. Nesses casos de urgência e emergência, obviamente, a urgência e a emergência elas já estão efetivamente caracterizadas de pronto. Sim. Né? A probabilidade do direito, óbvio, cada profissional especialista naquela área vai identificar e comprovar de plano para o juiz para que ele consiga decidir, Rafael, antes da sentença. Entenda, eu tenho uma decisão que é a liminar. A liminar é um tipo de decisão, chama decisão interlocutória. E eu tenho uma sentença que ela é proferida ao final do processo. Tá? Então, quando a gente está falando de liminar, é algo que não pode esperar até o término não pode esperar o término do processo. Então, imagine, vamos supor que a liminar não existisse. Eu entro com ação, nesse mesmo exemplo do câncer, tá? Eu entro com ação. Eu não posso esperar os 180 dias de carência, supostamente, mas eu posso esperar o transcurso da ação? Quanto tempo demora uma ação? Nossa, pois é. Vai depender de vara para vara, vai depender de estado para estado. Então, a liminar nada mais é do que uma decisão que o juiz identifica esses dois requisitos, ou seja, a probabilidade do direito e a urgência, e fala, não, Rafael, realmente, nesse caso específico aqui, como é urgente, eu estou vendo que você efetivamente tem um direito, ou seja, o seu direito à saúde, eu vou te conceder antes. Você aplica, por exemplo, o caso de cirurgia emergencial, por exemplo. Exatamente. Que o médico constatou e laudou que é emergência, que tem que fazer aquela cirurgia o mais rápido possível. Tive uma situação interessante, você falou essa questão de cirurgia e emergência. Eu tive uma situação onde, você imagina, Rafael, o paciente, ele precisou fazer um procedimento cirúrgico cardíaco. Uhum. Ele precisou trocar a aorta, eu não vou lembrar o tipo de procedimento específico. Só que ele não tinha plano de saúde. Então, a família toda, nesse momento, ela se reúne. Porque você imagina, seu pai está precisando fazer uma cirurgia cardíaca, não tem plano de saúde, o que você vai fazer? Vai mandar ele para o SUS? Para esperar aguardar a fila do SUS? Correr atrás para fazer um particular. Vamos correr atrás, então. Né? Vamos correr atrás. Então, a família se reúne toda para poder bancar o tratamento. E, poxa, estamos vendo que o nosso familiar está dessa forma, vamos contratar, então, um plano de saúde. Né? Contratou-se o plano de saúde para que ele efetivamente pudesse ter um amparo pós o período de carência, claro. E seguiu.
23 dias após a contratação do plano de saúde, a gente tem um agravamento do quadro clínico dele decorrente do procedimento cirúrgico e ele precisava ser só internado na UTI. Internado na UTI, Rafael, para poder ficar em acompanhamento. Não era para poder fazer uma reabordagem ou um medicamento de alto custo, não. Era para ficar internado na UTI, acompanhado por médico. Sim. Fica num ambiente controlado. Detalhe, com urgência. Por quê? Porque era um procedimento cardíaco de alta complexidade, onde qualquer coisa que acontecesse com ele poderia ele poderia ter uma hemorragia. E vir a óbito, evoluir para o óbito. O plano de saúde negou. Caramba. Negou por conta da carência. Mas é como eu falo, procedimentos urgentes e emergentes, eles não obedecem à carência contratual. Mas aí, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa negativa. Por exemplo, se ela acontece dentro de uma situação, de uma emergência, de uma rede hospitalar, por exemplo, onde a emergência entra em contato com o plano para poder autorizar e o plano nega. Às vezes de madrugada, às vezes final de semana, às vezes não feriado, né? Existe de fato uma avaliação ou é uma coisa que a gente pode alegar que é um erro do plano ou uma negativa com uma análise muito fria sobre aquilo ali, muito rápida e muito fria? A regra é essa, tá negado, ponto final. E aí não vai mais a fundo, sabe? E por isso que recebe a quantidade enorme de negativa. Isso acontece? Existem dois tipos de negativa. Existe a negativa como, por exemplo, não está coberto pelo contrato, um exemplo. Perfeito. Não tem cobertura contratual. Existe outro tipo de negativa, como, por exemplo, você não cumpriu o período de carência. Esse tipo de negativa, pelo menos no primeiro momento, eu vejo como uma negativa fria. Por quê? Tipo, quase que semi-automática. Exatamente. Poxa, eu estou analisando o contrato. É como se fosse bater aqui, você está com dor de cabeça, cobre. Está com dor no pé, aqui não vai cobrir. Mas se for no dedo da mão, eu cubro. Então aqui, eu estou fazendo um checklist. Entende? Entendi. Quando a gente está falando de carência, é basicamente a mesma coisa. Entendi. Então, preencheu é matemático. Então, assim, me parece que é uma análise mais fria. Entretanto, existem outros tipos de negativa que são, inclusive, fundamentadas com parecer técnico do próprio plano de saúde, né? Que são as famosas juntas médicas. Só que a junta médica, ela emite uma opinião sem analisar o paciente. Então, é como se você estivesse sendo acompanhado pelo seu neurologista há 5 anos. O seu neurologista está te acompanhando, está prescrevendo exame, ele sabe qual tipo de medicamento vai ser melhor para o seu tratamento específico, ou seja, é um tratamento individualizado. Sim. Então, a partir do momento que você pede ao plano de saúde para que autorize e custeie algum tipo de tratamento, por exemplo, a junta médica ela não vai te ver. Ela vai analisar o seu requerimento. A partir daquele requerimento é que ela vai emitir uma opinião. Só que me parece também que não é uma opinião formada com base na análise individualizada daquele paciente. Por isso que a gente tem tanta negativa. Por isso que, às vezes, alguns tipos de tratamento de alta complexidade precisam de um ou de outro tipo de instrumento que o plano de saúde nega. Que, inclusive, e também tem algumas negativas que, na minha percepção, pelo menos, não tem nem pé nem cabeça, como a gente fala lá em Natal. Por quê? Ora, veja, eu vou fazer um tratamento cirúrgico de alta complexidade. O plano de saúde, ele autoriza o tratamento, mas ele indefere a internação na UTI. Oxe. Aí, exatamente. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Ou então vice-versa. Isso pode ser considerado um erro operacional deles, por exemplo. Porque não faz nem sentido. Que não é possível que eles acertem. Não, vou fazer assim porque eu quero. Então, assim, e vice-versa também. Às vezes eles não autorizam o tratamento, mas eles autorizam a internação. A gente pode entender que talvez seja erro operacional mesmo. Cara, processos internos. Eu não consigo ver lógica nesse tipo de negativa, porque existe. Mas é basicamente isso. Caramba, que situação, hein? Como é que funciona quando, de fato, as famílias ou a pessoa que precisa entrar no aspecto judicial contra os planos de saúde, né? O que você percebeu nesses anos de trabalho? Quais são os principais medos e desafios que essas famílias enfrentam? Falta de informação. Sempre. Falta de informação. Você sabe por quê? Eu vou te falar o que acontece. Primeiro documento que você tem que ter para eventualmente judicializar algum tipo de demanda contra o plano de saúde é uma negativa. Sim. Eu preciso ter uma negativa. Só que o que acontece? O plano de saúde liga. Aí não tem documento. Não tem documento. E aí, cadê o protocolo?
poxa, também não tem um protocolo. Então, assim, a falta de informação faz muita gente penar um pouco mais para poder ter esse tipo de demanda. Entende? Então, eu sempre falo, inclusive, acho que eu já fiz até um vídeo no Instagram falando a respeito disso, no sentido de que, olha, pessoal, anota o número de protocolo, não existe negativa verbal sem dar número de protocolo, então, por escrito, eles têm a obrigação de fornecer, a gente não está pedindo, é uma obrigação que eles têm de fornecer a negativa por escrito, dizendo qual foi o procedimento que foi negado e o porquê que ele foi negado e dentro do prazo. Porque existe prazo também. Ora, se eu estou precisando de um procedimento urgente, por exemplo, urgente ou emergente, eu vou falar aqui... Não pode demorar 30 dias para te responder. Não pode. Entendeu? Sim. Então, a falta de informação, eu percebo que efetivamente é a causa que mais prejudica os clientes. Mas, graças a Deus, a gente, pelo menos, eu imagino que por conta do trabalho que a gente faz de educativo, na verdade, nas redes sociais, no sentido de falar, por exemplo, olha, esses são os prazos que você tem, esse é o prazo que o plano de saúde tem para poder te responder. Então, se eventualmente tiver uma negativa, pega a negativa por escrito, porque pode ser que o plano de saúde esteja certo também. Sim. Mas como é que a gente vai saber se ele está certo ou se ele está errado? Exatamente. Se não tem uma negativa. Sim, a principal coisa é ter o documento ali. Isso, exatamente. Comprovando que de fato foi negado, porque às vezes, realmente, às vezes a pessoa ela tem até dificuldade no atendimento e ela já começa a sofrer dali. Porque atendimento é call center, é demora, é demanda. Ah, vou ligar para tal plano, fica aqui 3 horas no naquela telefone. musiquinha. Não consegue, cara. E aí digita 1, digita 2, vou te transferir para o atendente e aí cai a ligação. Depois de 15 minutos de telefone. Impressionante. Mas e aí, doutor, pegando novamente esse gancho, durante a sua experiência e esse tempo de trabalho, você tem percebido que as decisões da justiça, elas têm tido alguma diferença de um tempo para cá, positiva ou negativa? Então, tem tido algumas diferenças. Na verdade, elas estão se tornando cada vez mais técnicas. E deixa eu tentar te explicar isso de uma forma muito simples. Mas é o seguinte, antigamente, a gente não precisava a gente não precisava preencher tantos requisitos na petição inicial para que a gente consiga fazer o requerimento daquele tratamento. Enfim. Entendi. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já está falando de eficácia científica do tratamento. Então, a gente começa a entrar num aspecto muito mais técnico. Sim. E isso é bom. Para mim, é bom. Por que é bom? Porque a gente começa a diferenciar o joio do trigo. Foi o que a gente conversou no início. Sim. É a diferença entre o médico generalista e o neurocirurgião. Sim. Entende? E é por isso que eu sempre bato na tecla da responsabilidade. No sentido de que a gente precisa ter responsabilidade para tratar da vida e da saúde da outra pessoa que está confiando a gente. Porque aquela pessoa vem para a gente, Rafael, atrás de uma medicação, atrás de um tratamento, mas o que ela está querendo, na verdade, é só o direito de continuar a viver. Já parou para pensar nisso? Exatamente. Então, assim, poxa, eu quero continuar vivendo com meu filho. Eu quero continuar tendo boas memórias com meu pai. Sim. Eu quero, poxa, eu vivi tão pouco, eu tenho tanto ainda para fazer, mas eu estou sendo impedido de fazer um tratamento que eu tenho direito por conta de burocracia. Exatamente. Olha, doutor, eu quero pedir para você deixar um recado para quem está assistindo a gente, mas antes eu quero saber como as pessoas que estão assistindo o nosso programa podem encontrar e conhecer mais sobre o Dr. Luan e a forma que você trabalha, doutor. É pela rede social? Como é que funciona? Não, então, a gente tem um escritório físico, ele fica no CEO, e a gente tem também o Instagram, que é @luadesá. @luadesá, né? Lua de Sá. Lua de Sá, porque meu pai, quando eu nasci, cara, meu pai tinha 19 anos, era surfista, eu acho que ele quis fazer algum tipo de homenagem para a Lua, e bem na minha vez ele botou Luan com tio. Então, enfim, Lua de Sá, o meu Instagram, e o meu site, que é luadesá.com. Perfeito. Porque lá eu vou deixar na descrição do programa também, aqui no YouTube. Boa. Lá vai ter link para entrar em contato com a equipe, e assim, não tem hora. Porque, como eu te falei, quando as pessoas entram em contato, às vezes elas estão no hospital. Sim. Doutor, eu estou aqui agora, minha mãe está precisando fazer um procedimento cirúrgico, ser internado na UTI, ela não está conseguindo porque o hospital está falando que o plano negou. E agora?
Então, naquele momento, Rafael, naquele momento, a gente vai e já entra com uma liminar informando o que está acontecendo. Faz um pedido, né? Ele faz um pedido. Isso, exatamente. Entra com a liminar, entra com a petição Sim. tem o pedido de liminar e já vai falar com o juiz, fala com o oficial de justiça, acompanha o cumprimento também, vai até o hospital, vê se deu certo. Porque, cara, não tem hora. Não tem hora. Realmente um trabalho muito, muito importante. Muito importante. Então, seja essas situações emergenciais, dentro de uma emergência, é possível atuar. É possível, além de possível, é necessário. Porque é justamente aí onde mora o perigo. Porque às vezes você não consegue ali. Imagina, você está tendo um AVC. Aí volta para casa, já era. O AVC, quanto mais rápido você iniciar o tratamento, maior é a probabilidade de você não ter sequela. Não quer dizer que você não vai ter, tá? Sim. Mas imagina que você vai ficar esperando aquela situação inteira. Então, assim, a gente já consegue efetivamente entrar com um pedido na justiça para ver o direito assegurado. Mas, óbvio, cada caso é um caso, a gente tem que analisar, porque, como eu te falei, os processos eles estão ficando cada vez mais complexos. Os juízes estão percebendo cada vez mais a importância desse ramo do direito, que hoje em dia é pouco falado. Igual a gente comentou no início, às vezes a pessoa acha que quem faz auxílio-doença é a mesma pessoa que entra com ação contra o plano de saúde. São áreas diferentes. Só que pode tangenciar, porque o que acontece? Às vezes o cliente ele chega lá, por exemplo, no escritório, e o cliente ele pode ter vários tipos de demanda. Então você imagina que tem um idoso que ele é portador de neoplasia maligna, do câncer. Sim. Ele teve algum tipo de reajuste no plano de saúde, é um produto que a gente tem para oferecer para ele. Ele teve uma negativa de tratamento do plano de saúde, é outro tipo de produto que a gente tem para oferecer. Só que o que muita gente não sabe é que o direito médico da saúde também atua no campo tributário, no âmbito tributário. Então você imagine, poucas pessoas sabem que quem tem doença grave, por exemplo, neoplasia maligna, tem direito à isenção de imposto de renda. Sim. Tem? Então, seja de aposentadoria, seja de pensão. Sim. Às vezes a pessoa ela não é aposentada, tá? Mas ela tem uma doença tão grave, tão incapacitante, que a gente consegue efetivamente o tratamento, mas eventualmente a gente também pode entrar com um pedido de auxílio-doença, por que não? Sim. E eventualmente, se ela estiver efetivamente incapacitada, por que não aposentá-la? Porque se ela estiver dentro daquele requisito, né? Renda tal coisa, se é um direito dela, né? Sim. E a falta de conhecimento, ela nem pensou que ela poderia ter isso. Isso. Então, assim, óbvio que o direito ele é um só, Rafael. Você imagina uma grande pizza, é o direito, tá? E cada fatia, só para fins de especialização, a gente divide nos ramos do direito. O direito médico da saúde é um deles. Só que lembre-se, ele faz parte de uma pizza. E a ponta da nossa fatia está conectada à pizza inteira. Exatamente. Então a gente tem aspecto criminal, tributário, a gente tem aspecto civil, por exemplo, administrativo, como por exemplo a ação de improbidade administrativa. Como assim uma ação de improbidade administrativa? Ora, imagina o erro médico cometido por um médico que faz parte do corpo médico de uma UPA, por exemplo. Sim. Às vezes o mesmo erro médico que, por exemplo, pode gerar o óbito de um feto, de um feto também, mas de um recém-nascido, ele pode gerar consequências no âmbito criminal, no âmbito civil e no âmbito administrativo. Sim, então você entende? A mesma ação, erro médico, mesmo fato, ele tem vários desdobramentos. Então você vê como o direito médico da saúde ele é pouco falado, mas ao mesmo tempo ele é tão complexo e tão bonito. Caramba. Olha, eu fiquei muito, muito, muito feliz de conhecer, doutor. De verdade, assim, eu fico muito satisfeito em saber que tem profissionais sérios e que atuam numa área que é onde o povo está tão vulnerável. Sabe? A sensação que a gente tem é de vulnerabilidade. A gente está tão vulnerável. E quando eu falo vulnerável, não estou falando só de quem depende do SUS, não. Estou falando de quem investe, tira do seu próprio bolso ali na hora, porque, né, como eu expliquei, uma analogia, você tira de fato do seu salário, do seu bolso e paga um plano de saúde. Às vezes a sua empresa está pagando para você e você não consegue ter o tratamento quando você precisa. Exatamente. Né? E uma coisa que você falou interessante agora, Rafael, para você ver como você traz uma situação e já me vem outra que aparece.
Você falou, a empresa paga o plano de saúde. Sim. Né? Eu vou te perguntar, o teu plano de saúde, como é que ele é? Ele é empresarial, ele é individual? O Como que meu ele é empresarial pela minha empresa. Pela sua empresa? Sim. Quem é que faz parte do seu plano de saúde? Eu e a minha filha. A sua filha trabalha na sua empresa? Minha filha não trabalha. Sim. Você é entende? porque... Você sabe qual que é a diferença? Não sei. Você teve a oportunidade de contratar esse plano Não tive. na modalidade individual? Não tive. Você não teve? Não tive. Você sabe qual que é a diferença? Não Na tem- sua vida. Já me perguntei sobre Ó, isso. aqui agora, ao vivo, na sua vida, qual que é a diferença? Quando a gente contrata um plano individual, Rafael, ele tem uma limitação de reajuste pelos índices que são estabelecidos pela ANS. E eles vão variar. Quem vai estabelecer esse índice é a própria ANS. Tá? Quando o plano de saúde, ele não é individual, portanto, empresarial, coletivo, por adesão, enfim, ele não respeita esse índice. Só que como é que te vendem? Olha, bom, no seu caso você não teve nem acesso ao individual, ao Não tive produto acesso- individual. Normalmente tem acesso, só que os valores são bem mais altos. Mais altos, exatamente. E aí o que é que você faz? Eu vou contratar aqui, fazer uma PJ, Pela minha colocar a empresa, minha sim. filha, porque vai ficar mais barato. Sim. Só que o que acontece? O reajuste do seu plano de saúde não obedece os índices da Aí é ANS. enorme. Exatamente. E é por isso que a gente entra com ações de revisão do contrato de plano de saúde para dizer, olha, esse contrato aqui, na verdade, por exemplo, ele é um falso coletivo. Por quê? Sim. Porque, poxa, eu estou falando de um contrato de plano de saúde onde só tem 2 pessoas que são da mesma família e que estão tendo reajuste abusivo no Reajuste contrato. como se fosse para empresa. Exatamente. mesmo. Então, Tá. eu acabei de te provar, por A mais B, você é uma pessoa esclarecida, eu já te conheço, eu sei que você é esclarecido, você não sabia disso. Não sabia. Eu até queria entender o porquê. Eu não consigo entender. Por que será que eles forçam você a fazer pela empresa? Aí eu fico pensando assim, quem não tem empresa? Eu já vi gente, não é o meu caso. De fato, eu tenho uma empresa LTDA, limitada, mas tem gente que abre MEI para isso. Que corre atrás de MEI, tem que se virar com MEI para poder fazer e tal. De novo, não foi o meu caso, mas eu tenho empresa há muitos anos, mas as pessoas têm que se virar num PJ, arrumar um PJ para poder ter o plano de saúde, porque não consegue fazer. Porque quando você vai no particular, pessoa física, o mesmo valor que você paga, ele é uma rede muito menor. Sabe, tipo assim, você paga No sei lá, início. R$1.000 de plano de saúde, um exemplo, e aí a rede é X. Quando você paga os mesmos R$1.000 com o PJ, a rede é entendi. Y. Aham. Entendeu? Aí você acaba indo pro PJ porque a rede é melhor e tal, entendeu? E eventualmente até o a PJ é sensação mais que barato. a sensação que dá pra gente, meros mortais, vamos dizer assim, que existe uma barreira e alguma coisa que dificulta a gente a contratar um plano pessoa física. Eu espero, assim, até um sentimento meu, assim como aconteceu em outras áreas onde a tecnologia veio, mega empresas que trouxeram a tecnologia para favorecer isso, vai ter um dia que isso vai acontecer e vai tudo por água abaixo. Essas operadoras que fazem isso vão se ferrar, porque a tecnologia vai vir, grandes empresas vão... Eu espero que isso aconteça. E aí, as operadoras que fazem essa prática hoje vão ser deixadas para trás. E o interessante, Rafael, é porque as condutas e os comportamentos, eles vão se repetindo. Vê se você já ouviu essa história. Contratei meu plano de saúde, o meu plano de saúde ele foi ficando cada vez mais caro, até um ponto de chegar e eu não consegui pagar a fatura do próximo mês. Sim. O corretor, ele já te induz a ficar trocando. E aí vai entrar uma outra palavrinha que a gente não falou até agora, chama portabilidade. É ou não é? É. Então, Ele induz você a trocar justamente por conta do reajuste. A cada 2 anos ele, vai ter reajuste, vai para tanto, já tem essa opção aqui, que é a mesma rede, que vai manter o valor que você tá. E aí você fica pingando. A cada 2 anos você fica pingando de plano de saúde. Exatamente. De operadora, né? exatamente. Então, você fica tendo que recontratar plano de saúde, quando na verdade você deveria ter uma segurança. Porque, veja, o que você está pagando para não usar, porque aqui eu acho que todo mundo aqui paga plano de saúde para não usar. Com certeza. É igual seguro de carro. Ninguém está pagando plano de saúde e vai, tô doido para usar meu plano de saúde hoje. Tô Né? fora. Assim funciona. Então, você paga para não usar. E aí, quando você precisa, você tem um indeferimento, como a gente já conversou aqui. E quando vem a fatura do próximo mês, você não consegue pagar e depois você sai... Ou seja, enquanto você estava podendo pagar o plano de saúde, é porque você não estava precisando. Lembra que a gente conversou no início? Só que quando você começou a precisar do plano de saúde, a sua mensalidade aumentou. Aumentou tanto que você não consegue mais pagar. Então, para o plano de saúde, o que foi que aconteceu? Eu fiquei com o Rafael aqui enquanto ele estava sadio. E quando ele está precisando aqui agora, portanto, eu vou simplesmente aumentar O Rafael vai ficar inadimplente.
por exemplo. Exatamente. Caramba, que situação, hein? Que situação. E assim, é uma situação, Rafael, que acontece muito. Eu imagino. Muito. Acabei de te provar. Sim. Então, a gente é um dos produtos que a gente tem no escritório justamente para esclarecer ao nosso cliente que ele pode ter direito a fazer a revisão do plano de saúde e, eventualmente, até solicitar os valores que foram pagos a maior. Entende? Entendi. Ressarcir, né, o que ele pagou. Isso, mais exatamente. ali, por exemplo. Porque, de fato, teve um aumento abusivo. Isso, exatamente. Então, a gente, eventualmente, existe essa possibilidade de revisar o contrato do plano de saúde. Para quê? Para que o seu contrato obedeça os índices de reajuste da ANS. Sim. E toda a diferença seja devolvida para você. Isso a gente está falando de 2 pessoas. Imagina uma empresa com 100 pessoas. Não, mas aí já é outra coisa. É outro cenário. É outro cenário. Entendi. Aqui eu estou falando da empresa, daquela empresa que assim, tem eu, minha mulher e minha filha. Entendi. Do meio que eu consegui para poder ter aquele acesso Isso, àquele exatamente. serviço. Porque existe efetivamente o produto, o plano de saúde empresarial. Sim. Mas ele é empresarial? De fato, não. Entendeu? Aí quem falou foi você, não foi eu. Não, de fato, não. Entendi. Caramba, olha que situação. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode discutir aqui. A Sim. gente pode passar o dia falando de plano de saúde que vai ter o que falar. A gente pode falar sobre, não só sobre plano de saúde, mas também sobre questão de erro médico, sobre pontos em que os próprios... Não só erro médico, porque a gente atua preventivamente. A atuação do advogado, isso na minha percepção, tá? Isso foi meu pai que me ensinou quando eu tinha lá meus 17, 18 anos. O bom advogado atua preventivamente. Sim. Entende? Então, a gente, quando está trabalhando, Rafael, tenta identificar problemas que, às vezes, o próprio profissional da saúde ele não identificou. Às vezes, eles nos escutam, às vezes não escutam, mas, bom, é aquela questão. Você é livre para escolher, mas saiba o caminho que você está indo. Olha, é isso. Eu quero te pedir uma grande gentileza, doutor. Para quem está em casa, quem está escutando a gente, que está vendo ou ouvindo a gente, eu queria pedir para você deixar um recado para famílias e para as próprias pessoas também que estão numa situação onde se veem sem saída, sabe? Tiveram uma negativa, seja de um plano particular, seja de um serviço público de saúde, e elas estão se vendo sem saída. Qual recado você deixa para essas pessoas? Deixa eu fazer o seguinte então, Rafael. Você pediu para eu dar um recado. Eu posso dar 2? Pode, por favor. Então, vamos lá. Eu vou dar o primeiro recado para as pessoas que não estão precisando ainda. Perfeito. Se informe. Se informe. Procure um profissional habilitado, um profissional especializado. Sim. Tire dúvidas com ele. Acompanhe aquele profissional que você mais se identifica nas redes sociais. Sim. Faça comparativo de informações, porque hoje com as redes sociais, Rafael, a gente vê que tem muita informação equivocada, inclusive, que está sendo passada. É um oceano. Mas se informe. Quem não está precisando, pode precisar amanhã. Sim. Então, hoje, no presente, se informe. E quem está precisando, o recado já é outro. Cara, tem gente que está disposto a lutar por você. É esse o recado. Muitos profissionais capacitados, muitos profissionais que são sérios, que estão dispostos e à disposição para fazer com que você consiga viver melhor. Perfeito. Com quem você ama, garantir que você... Garantir não. Ajudar você a seguir sua vida. Seja com seu pai, seja com seu filho, seja com seus objetivos profissionais. Perfeito. Então, são 2 os recados. Para quem está precisando agora e para quem ainda não precisou, mas que pode vir a precisar. Olha, obrigado de verdade por ter vindo, doutor. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela luta que você tem em ajudar tantas pessoas nos momentos mais difíceis que possam vir ainda. E que pessoa, gente boa que você é também, doutor. Pô, obrigado. Gente obrigado, boníssima, cara. Gente boníssima. Então, fico feliz de você estar aqui no Rio trabalhando na nossa cidade também. Fico muito feliz por isso. E eu tenho certeza que muitas pessoas que assistiram a gente aqui vão seguir a rede social do seu escritório e, se precisarem, vão acionar. Eu fiquei bem feliz e contente em saber do serviço 24 horas, do atendimento emergencial. Se a pessoa estiver dentro de uma emergência, ela pode procurar
o seu escritório especializado, que já consegue ali, de fato, dar uma orientação para ela do que ela tem que fazer naquele momento. Isso. Né? Não só pode, Rafael, mas como deve. Perfeito. Deve, naquele momento que ela deve. E não só o meu escritório. Aqui eu estou falando, sim. Não por mim, não para me autopromover, mas muito mais para educar. Sim. Porque às vezes aquela pessoa conhece o profissional que ela está mais afim, né? Perfeito. Mas assim, não deixa de procurar naquele momento, quando está mais doendo, é que você precisa. Porque depois vai passar. O momento passa. Perfeito. Olha, obrigado, doutor. Parabéns de verdade pelo seu trabalho. Obrigado, Parabéns. Rafael. Tenho certeza que já contribuiu e ajudou muitas pessoas e ainda vai ajudar muito, muito para frente. Se Deus quiser. É isso aí. Obrigado. Esse foi mais um Papo Jurídico. Se você amou essa aula que o doutor Luan deu pra gente aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e segue o escritório dele lá nas redes sociais também. O endereço do site e da rede social tá aqui na descrição. Perfeito? Até o próximo Papo Jurídico. Tchau, tchau!